nessa rodada de entrevistas no portal Arena de Notícias, nós vamos falar com o pré-candidato a prefeito de Goiânia pela União Brasil, Sandro Mabel. Nasceu Sandro Escondo e depois, por empresário, herdou politicamente o nome de um produto que ele fabricava, que era a bolacha Mabel. E aí acabou e hoje é conhecido como Sandro Mabel. Seja bem-vindo, pré-candidato. Obrigado, Cláudio. Obrigado a todos os nossos ouvintes e nossos telespectadores do nosso Arena Brasil. É uma alegria que nós podemos estar juntos aqui dando essa entrevista a você. Até porque você é um entrevistador nota 1000. Então vai ser fácil a entrevista. Pré-candidato, o senhor sempre atuou na gestão privada e no setor público, no legislativo, como deputado federal. O que é possível trazer dessas experiências para a administração pública, agora como executivo? Muita coisa, porque a administração, a gestão é uma só. Não tem público-privado, isso o pessoal fala que tem essa diferença, ela não existe quando a pessoa entende o que é o público. Então, eu como fui deputado há mais de 20 anos e conheço a administração pública, conheço a política, então não faz diferença. Agora, a questão de gestão, sim, você faz uma diferença grande, que é você saber o que você quer que aconteça. E comigo, eu sempre consegui, nos lugares que eu fiz gestão, inclusive fiz num lugar que é quase público, né, que é o caso da Federação das Indústrias. Lá nós somos controlados pelo TCU, pela CGU. Então nós temos um regime de licitações, tem tudo isso daí. Mas, então você trabalha como se fosse um trabalho público. Mas isso aí não mudou nada a forma de você fazer a gestão na hora de você ter aquele conhecimento. Eu tenho 52 anos de gestão. Eu sou 52 anos treinado para fazer gestão. Então, essa experiência toda, aliada ao público e aliada também ao conhecimento que eu tenho de Brasília, que é muito importante hoje para você ir buscar verbas, para você trabalhar, para você ter trânsito em Brasília. Eu tenho desde os tribunais superiores, tenho todos os ministérios e muitos órgãos de Brasília, que vai nos ajudar bastante. Então, é um tripé aí que nós vamos utilizar para fazer uma boa gestão para uma cidade que está precisando muito de gestão. No material divulgado até agora do senhor, fala sobre CIMEI, resolver muito rápido, resolver questão de trânsito, habitação popular. Só acha que é possível resolver em pouco tempo essas questões? Com qual dinheiro e com qual tempo o senhor pensa isso? Então, na verdade, o que nós temos colocado propostas para os primeiros 100 dias de governo são coisas que são factíveis, sem dinheiro e sem licitação, sem a burocracia pública. Quando eu falo das creches, nós temos 9.000 vagas faltando, 9.000 crianças fora de creche que as mães precisam trabalhar e não tem onde deixar. Eu disse que eu vou resolver isso nos 100 primeiros dias. Como? Então, nós estamos procurando, estamos cadastrando. Eu vou dar um exemplo. Nós temos aí igrejas evangélicas grandes que colocaram 1.500 vagas à disposição, que eles já têm esse trabalho e cabe dentro das estruturas dele mais 1.500 vagas para serem conveniadas. Falei com o bispo também está fazendo um levantamento na Igreja Católica, onde tem trabalho que sobra. Falei com entidades privadas, que já tem até convênio com prefeitura e que trabalham também e que estão oferecendo aí, uma ofereceu 600 vagas, eles têm 20 creches diferentes, estão localizados em todos os lugares, outra também ofereceu mais 600 vagas, então são 1.200 vagas só nessas duas instituições. E tem pequenas instituições que querem conveniar com a prefeitura, então nós estamos fazendo todo esse levantamento, vamos pegar depois na transição o georreferenciamento é onde está a demanda. Aquela mãe que está com a vaga lá, que falta 9.000 vagas, onde que ela mora? Ela mora em tal lugar. Eu vou achar uma creche dessas que eu estou conveniando e vou conveniar com uma emergência. Fui ao Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas disse que sim, que eu posso fazer um convênio de emergência para colocar essa coisa. Então você vê que não é um gestor que mexeu todos os pontos, estou achando a vaga, estou achando onde está a mãe, casando essas coisas, foi ao Tribunal de Contas ver se tem autorização para fazer isso. Tem. Então, nós vamos fazer em 90 dias. Mesma questão do trânsito. O trânsito, eu estou dizendo que em 90 dias eu vou dar uma fluidez de 30% a mais. Vou aumentar a velocidade do trânsito em 30%. Quer dizer, o trânsito vai andar mais rápido. Hoje os ônibus andam a 11 km por hora. Eles vão andar a 14. Os carros andam a 13, vão andar a 17. Como? E aí, como é que vai fazer? Nós vamos tirar todas as motos. Porque uma coisa que é importante você ver no trânsito é o seguinte:
Nós temos em Goiânia 2.550 quilômetros de vias de ônibus, que são as principais vias, que o ônibus só passa em vias principais, 2.550. Porém, nós temos 255 quilômetros, que são as artérias principais. Se você tiver uma veinha entupida no seu corpo, não tem problema nenhum. É como se você tiver uma ruazinha entupida. Agora, se você pega a sua aorta e ela entope, você está morto. O que está acontecendo com o trânsito de Goiânia é que as artérias principais estão entupidas, ou por estacionamentos de forma irregular, ou por uma série de coisas, como, por exemplo, as motos que podem ir todas para os corredores de ônibus. Vamos pegar as motos, vão passar a partir do dia 2 de janeiro, vão todas poder andar dentro dos corredores de ônibus. Isso vai tirá-las do meio do carro, economiza 12%, aumenta a velocidade em 12%. Nós vamos pegar trânsito, você está parado no sinaleiro hoje. O sinal está fechado, todo mundo parado aqui. Aí o sinal abre, aí o povo vai vira tudo aqui, para no sinal seguinte, né? Porque fechou o de lá. Nós vamos implantar a conversão à direita com um sinal fechado, que é feito nos Estados Unidos, na Europa, e o Conatran aprova. Tem várias cidades no Brasil, não são várias, mas são algumas cidades no Brasil, que já foi implantado isso. Isso daí adianta o trânsito demais, porque todo mundo que está na parte direita, aí vem moto, carro, tudo mais, não tem carro passando. Quantas vezes você fica parado, nenhum carro passa, não tem o pedestre na faixa de segurança. As pessoas vão virando, vão embora e já vão embora pelo outro sinal. Quando tiver tudo sincronizado, já pega o outro aberto e vai embora, ao invés de ficar embolando o trânsito. Além de tirar os obstáculos, como eu disse, por exemplo, na frente do meu prédio, que eu trabalho lá na 136, tem uma parada de táxi, duas vagas de táxi lá, até os tachões no chão, quase nunca tem um táxi parado lá. Mas tem uma coisa, isso quer dizer o quê? Que ele ocupa a terceira via, uma coisa que não pode, o táxi tem que ficar na via lateral. É muito mais seguro para o motorista do táxi não tomar uma pancada, é mais seguro para embarcar o passageiro, então ele tem que ficar aqui na via, não vai mudar nada para o táxi, ele vai ficar só na via lateral. Nós vamos tirar todos esses tachões, essas coisas que influenciam. Muitos estacionamentos que são colocados ali em certas vias, que não pode agora. Lugar que tem comércio, nós temos então que estudar como nós vamos fazer. Eu estive na Alemanha, eu vi o pessoal pega as calçadas mais largas e faz um rebaixo nela para o lado de dentro, ele libera as 3 vias e o carro fica estacionado e tem a passagem do pedestre normal. Você vê aqui, muitas avenidas aqui em Goiânia tem uma faixa do lado esquerdo, a faixa está pintada, depois tem um espaço grande, que é a segunda faixa, que não está dividida em 3 faixas. O cara no trânsito fica no meio do caminho, então a pessoa fica ali, então você anda 2 vias enquanto você podia que andar as 3. Então você não tendo esses pontos de táxi, você não tendo esses estacionamentos, essas coisas nas artérias principal, nós temos que cuidar das artérias. É que nem o cara que tem colesterol, então ele toma um remédio para dissolver o colesterol. Nós vamos deixar as artérias limpas, nós vamos dissolver o colesterol, que são essas Sandro coisas. Mabel é esse remédio. Sandro Mabel, esse remédio, sim, porque nós sabemos como tem que fazer a gestão. Então, no dia 2 eu começo a implantar as placas para virar, no dia 2 de fevereiro já vai começar a virar. A moto já muda de dia. Só de tirar as motos são 12% mais de velocidade. O ônibus que anda a 11 km por hora, no ônibus isso não influencia tanto, mas o trânsito normal que anda a 13, ele já vai ter 12% a mais, ele já vai poder andar a 14,5. Quer dizer, parece nada, mas é muito tempo. Pelo jeito que o senhor fala, tem dinheiro, tem jeito, falta gestão. Só gestão que falta. O dinheiro tem também. Tem uns ralos hoje, uns bueiros que estão dragando esse dinheiro. Então isso também nós vamos fechar. Entende? Porque isso daqui é o que acaba com a administração, é a corrupção. Então, se você tem determinados pontos, você vê todo dia tem um negócio no jornal para ter um, tirar o outro, tal. Então, essas coisas nós vamos fazer. E assim na saúde. Você vê na saúde, que é uma coisa mais difícil do que uma mãe que tem 7, 8 horas da noite. O menino só fica doente à noite. A mulher que aparece com febre, deu uma febre, a mãe precisa levar em algum lugar. Ela vai levar em algum lugar aonde que tem, porque já está tudo fechado. Sim. O único cais que você tem aberto hoje pediátrico é o de Campinas. Todo mundo sabe que é o único lugar. Nós, em 100 dias,
Eu não falo da minha cabeça, eu peguei a pessoa que vai ser meu secretário de saúde, falei, a gente consegue abrir todos os CAIs para pediatria. Não estou falando que eu vou abrir os CAIs 24 horas, estou dizendo que eu vou abrir para pediatria 24 horas. Então nós vamos abrir todos os CAIs 24 horas para pediatria. Então essas mães que não têm onde levar esses meninos, essas coisas, estarão funcionando. Então são essas medidas que a pessoa fala, pode fazer? Pode. O que é que precisa ter? Primeiro, precisa conhecer o que você vai fazer. Tem que ter pulso firme para fazer e ter vontade de fazer. Eu tenho as 3 coisas. Pré-candidato, a cidade de São Paulo, quando a gente chega em Congonhas ali, a gente vê bairros muito adensados e bairros também que só tem residências. Em Goiânia, hoje, o plano diretor você não tem nenhuma segurança de comprar uma casa num lugar bonito, como aquela casa que não sei se o senhor morava no... Exato. Que no outro dia vai ter um prédio de 50 andares lá. Qual a avaliação do atual plano diretor e que cidade nós estamos construindo para os nossos filhos e netos? Eu acho que precisa ser reavaliado. O plano diretor precisa ser reavaliado. Existem alguns lugares que estão com excesso de adensamento e tem alguns lugares que não têm esses adensamentos que poderiam ser feitos. Tem bairros residenciais, como você disse, aquela minha casa ali no setor marista, ela ficou... um dia ela vai virar um prédio, porque ela é uma casa muito grande, num terreno muito grande, e ela não tem condição de você morar mais naquele lugar, residir. Tem que você transformar em comercial. Eu acho que ele precisa de uma revisão, esse plano. Agora, a revisão de plano diretor, não tem que esperar 10 anos, fazer uma super revisão. São revisões, o tempo vai passando, você vai mudando, você vai achando um outro projeto. Eu vou dizer, por exemplo, as Campinas. Campinas precisa de uma revitalização em Campinas, não é só no centro de Goiânia que precisa, não. Nós vamos fazer em Campinas uma revitalização. Dentro disso daí, existem algumas ruas que tem caixa para você fazer algumas edificações de 50 andares, não, mas de 6, de 7, alguma coisa. Pode ser estudado? Sim, tem que ser estudado. Por quê? Lá tem toda a infraestrutura. Tem toda a infraestrutura. É o caso do centro de Goiânia. Em vez de nós construirmos a Caixa Econômica botar dinheiro para fazer alguma unidade, ou para alguma unidade longe, nós temos que pegar um centro, tem aquele monte de apartamentos que podem ser retrofitados e as pessoas morarem no centro. Goiânia já teve 25 mil pessoas morando no centro da cidade, hoje tem 8 mil. Você não vai revitalizar centro se não tiver população. Então você tem que fazer revitalizar e habitar. E tem tudo. Ali que é um entroncamento de ônibus melhor para estudante, que é um lugar melhor para morar do que o centro da cidade. Nós vamos falar de centro e nós vamos falar agora de trânsito. Esse ano, o Leste-Leste-Oeste, esse ano, completa 50 anos. Mas nos últimos 20 anos, em Goiânia, se priorizou muito o transporte individual, com viadutos, com trincheiras, né? E o transporte coletivo, a cada dia, ele transporta menos gente. Que propostas executíveis o senhor tem para resolver essa questão? Porque, para mim e para outros estudiosos, apenas o transporte coletivo é a solução para a grande metrópole. Não tenha dúvida disso. O transporte coletivo precisa evoluir. As vias precisam evoluir. As artérias, os 255 quilômetros, que são as artérias mestras, precisam ser abertas para o ônibus não é andar a 11 quilômetros, tá? Hoje, mas andar a 25 quilômetros, que é o ideal. Quando ele anda a 25, você vai gastar menos da metade do tempo para fazer aquele percurso que hoje o cara desanima de andar de ônibus, de tanto que vai, entende? Então, esse trabalho vai ser feito. Agora, também os ônibus, nossa frota tem 20 anos, a frota de ônibus aqui em Goiânia, tem ônibus comprados depois, mas já foram comprados usados. Então, nós precisamos revitalizar isso tudo. Eu fiz uma reunião junto com o governador Caiado, junto com o pessoal dele que cuida dessa parte de transporte urbano, para que a gente pudesse conversar com esse pool que existe aí do transporte urbano, para que eles pudessem, então, renovar essa frota. Eles precisam de algumas coisas da prefeitura. Eu falei que nós podemos fazer, o governo também está disposto a fazer. E eles, então, estão assumindo o compromisso de renovar a frota para os próximos, quer dizer, nós estamos apertando ele para que eles possam renovar a frota nos próximos 2 anos e meio. São 1.200 ônibus que operam em Goiânia. 1.300 uns quebrados, mas 100 e poucos são reserva. São 1.200 ônibus que operam. Esses 1.200 ônibus vão ser trocados 200 ônibus a cada 6 meses. Aí eles também, dentro desses ajustes,
eu falei para eles, junto com o governador, de que essa frota teria que ser toda ela refrigerada, tem que ter ar-condicionado nessa frota. Por quê? Por que eu ando no meu carro com ar-condicionado e o transporte coletivo não tem que ter? Tem que ter ar-condicionado. Inclusive, eu falei para eles que eles têm que comprar modelos de ônibus que o ar-condicionado seja como se fosse uma gaveta. Deu um problema no ar-condicionado, você tira a gaveta e bota outra gaveta. O vidro é todo ele fechado. Então não tem como andar com um ônibus com ar-condicionado quebrado, é impossível. Então, nessa encomenda que eles vão estar fazendo, os ar-condicionados têm que ser, as máquinas de ar-condicionado têm que ser, tira uma, enfia a outra e pronto, o ônibus continua andando. Entendeu? Então, essas coisas vão incentivar as pessoas. Pedir a eles também, dentro do estudo que eles estão fazendo e que a nossa equipe fez, que nós pedimos que eles também fizessem, que você vê, eu estou sendo um pré-candidato que pensa como prefeito, mas você tem que pensar desse jeito, porque eu não tenho tempo para perder. Aí o cara fala, e se eu não for eleito? Se eu não for eleito, eu pego esses planos não, e outra coisa, quando o senhor vem com estudos, o senhor apresenta coisas executáveis. Porque a pior coisa é a gente ver candidatos que prometem um mundo e depois fala assim, cara, que lá foi só para campanha, não vou dar conta de fazer nada, né? Então acho que então, é por isso que nós estamos procurando. É mais correto o que o senhor está fazendo. Por isso que nós estamos procurando quem faz ou quem pode fazer para que isso daí possa ser estruturado. Eu falei para eles, olha, as pessoas têm que fazer o transporte dela até o ponto que ela pega o ônibus, ela tem que vir ou para o terminal, ela tem que vir de bicicleta. Sim. Ela pode vir de bicicleta, mas tem que ter um bicicleteiro para guardar a bicicleta. Bicicletário lá, bicicletário tem que estar então tem que ter lá. Prenda a bicicleta dele, tem a segurança. Aí ele se anima, então ele vai pegar a bicicleta e pega o ônibus e vai embora. Pega às vezes até a moto e nem vai de moto, ele deixa a moto ali e vai embora. Principalmente as mulheres que não gostam tanto de andar nesse trânsito, que às vezes é confuso, elas vão e deixam a moto paradinha, bonitinha, num lugar coberto. Então eu falei, aproveite os subsolos dos terminais que vocês estão reformando. Façam garagens embaixo, façam bicicletários, tem que modificar isso, entende? Então, a visão do trânsito do futuro, ou do transporte coletivo do futuro, não pode ser. Falei para eles, olha, procura na Praça da Bíblia, que é um lugar que integra muito ônibus que vão distante, procura fazer talvez uma integração daquele terminal que é muito apertado ali, fazer uma integração com a praça, fazer um centro comercial, que a pessoa está no terminal, ele possa ir no centro comercial também. Então, são coisas que facilitam a vida do usuário. Então, ele vai lá, compra, faz as compras dele no supermercado, o ônibus já está ali do lado e já vai embora para casa dele. Agora tem um prédio público do lado ali, onde era o Diário da Manhã, tem uma autarquia pública ali, que pode ser um bicicletário, um espaço público. Então, foi o que eu falei para eles, ou vocês fazem embaixo do terminal ou em algum lugar, ou tem que ter, mas tem que ter. Porque hoje nós temos guarda de bicicleta, de quanto? 700 bicicletas. O que é 700 bicicletas? Nesse tanto de gente que anda de transporte. Então, são essas coisas que vão melhorando. E nós temos que pensar que o transporte coletivo em Goiânia, ele não é de Goiânia. Ele é da região metropolitana. É isso que eu ia perguntar para o senhor. Isso. Então, essa solução ela tem que ser adequada a toda a região metropolitana. Vários assuntos são da conurbação, são metropolitanos, seja Exatamente. Saúde. Mas dois principais que eu queria que o senhor falasse. Como é que o senhor vai tratar com os outros prefeitos a questão do transporte e a questão do meia-ponte, do Rio Meia-Ponte? Nós estamos fazendo o transporte, não depende dos outros prefeitos, porque essas medidas que estão tomando, modificar a frota de ônibus, arrumar os terminais e tudo mais, elas são medidas que vão servir para todos. Não tem um gasto adicional para eles fazerem isso, é a própria companhia que faz. Então, isso não tem dificuldade não, porque hoje Goiânia paga 42% do subsídio que existe no transporte, cidade de Goiânia. Então, ela tem um assento forte dentro desse ponto. E essas visões que nós temos é exatamente de melhorar o transporte como um todo. E a questão do meia-ponte? A questão do meia-ponte é um rio que ele precisa ser cuidado em alguns aspectos. Você tem uns afluentes no meia-ponte, vários pequenos afluentes que chegam no meia-ponte, os afluentes do meia-ponte, eles desembocam no meia-ponte, vários córregos que hoje estão com as suas nascentes deterioradas. Você não tem um fluxo de água normal, você vai lá, tem pneu jogado lá dentro, aquela confusão toda. Então, esse meio ambiente tem que ser tratado diferenciado.
Nós temos que pegar e cuidar de todos os mananciais que abastecem o Meia Ponte, e não só o manancial que abastece o Meia Ponte. Nós temos que incentivar, pagar, criar condições para que se possa criar os produtores de água, que chamam. Essas fazendas que têm em volta, as chácaras, tem que ter represas, para que elas possam acumular água durante o período chuvoso e soltar essa água durante o período coisa. Ele recebe para fazer isso. Então, isso são coisas que precisam ser desenvolvidas, isso dá dinheiro para aquela pessoa que é proprietária daquela terra. Agora, nós temos aí a faixa que passa em Goiânia, são 28 quilômetros do Meia Ponte que passa dentro de Goiânia. Esses 28 quilômetros de Meia Ponte, nós temos que pegar ele e eu quero recuperá-los. Eu pedi, inclusive, um estudo para ver se nós conseguimos fazer na recuperação das matas, fazer se pode ser feito uma mata, igual um capim, que é planta, floresta, capim. Você plantar árvores normais, que são do cerrado, que são normais do habitat do Meia Ponte, mas você pode ter árvores frutíferas também, entende? Então você fazer faixas de árvores normais, faixa de árvores frutíferas. Pedir um estudo nisso, se é possível, se isso atende. Então aquela pessoa vai plantar aquela árvore frutífera, ela vai ter uma renda ali. Então é criar condições e você tem que conscientizar, mas ao mesmo tempo você tem que conscientizar aquele fazendeiro que ele não pode ir até a beira do Meia Ponte derrubando tudo que tem no caminho. Tem que manter aqueles 30 metros que tem, que são preservação. Então, essas preservações têm que ser feitas assim, num projeto contínuo de fazer, mas você não consegue fazer nada que a pessoa não tenha renda. Ele vai falar, mas se eu plantar esses 30 metros por 1.000 metros, são 30 mil metros, são 3 hectares que eu perco 5 vacas que eu podia botar aí, entende? Então, essa conta você tem que saber falar, não, você não vai perder, porque eu também vou te dar a condição de você fabricar água, você depositar água, eu vou te pagar tanto pela essa água que você... Então, é você ir compensando e mexendo, mas o objetivo final é fazer uma despoluição o máximo possível do Meia Ponte. A utilização onde for possível do rio, e ali é possível, você pode colocar um restaurante na beira do rio, em algum ponto bacana, tal, para quê? Para que você renda, para você manter a questão do rio. Se você for ver o Sena em Paris, é um rio totalmente que, além dele ser navegável, ele é cuidado, as pessoas, o turismo anda lá dentro dele. Tem uma série de coisas que podem ser feitas. Nós vamos arrumar um secretário de Meio Ambiente, que seja um camarada com uma visão de progresso bacana, preservação com desenvolvimento, entende? Então, vamos preservar, você criar, como eu disse, os produtores de água é preservação. Você preserva com condição de soltar no rio conforme vai precisando baixar, de repente, como baixa o nível dos rios. Pré-candidato, o senhor vem de uma família com tradição, né, em indústria alimentícia, tanto que é o nome que o senhor utiliza. E Goiânia tem um perfil muito de cidade de serviços. Isso. Esse é o perfil de Goiânia? É possível agregar, é possível mudar isso? O que o senhor pensa? As indústrias foram expulsas de Goiânia. Eu me lembro bem que a nossa indústria é Aparecida de Goiânia, eu fui presidente das indústrias que nós temos lá na Aparecida de Goiânia, eu fui presidente da Associação Comercial de Aparecida de Goiânia, eu fiz vários distritos industriais lá em Aparecida de Goiânia, levamos muitas indústrias para Aparecida de Goiânia, porque Goiânia não queria indústria. Muito bem, nós vamos criar aqui em Goiânia, dentro da mobilidade também, para ajudar na mobilidade, nós vamos criar áreas de indústria e comércio nos bairros, onde tem uma disponibilidade de terreno. É por isso que esses dias eu fui contra vender áreas públicas. Você não pode vender uma área pública para pagar uma dívida, você destruiu um patrimônio da população. Você vai vender uma área pública para comprar outra área pública, tudo bem. Então, nós entendemos que os bairros que têm adensamentos maiores, mesmo os bairros mais periféricos, sempre tem uma área maior que pode ser aproveitada para você fazer um centro onde você vai fazer costura, onde você vai fazer uma moto, onde vai fazer uma série de atividades que pode ser feita, essa área de eletrônica, toda essa parte de desenvolvimento de indústrias sem chaminé. Isso daí pode ser feito em Goiânia. Quando nós vamos fazer o prolongamento da Goiás Norte, no prolongamento do Goiás Norte até o Primavera, nós temos áreas lá vazias, que nós estamos acertando com os loteadores, que
Nós vamos aprovar o loteamento deles, eles vão asfaltar a Goiás Norte e vão nos dar área para fazer alguns polos industriais. Esses polos industriais eles vão servir para que o ônibus não venha carregado só lá do Primavera, daquela região, para a cidade, mas ele leve gente que está ali na região noroeste como um todo, nós possamos levar para trabalhar nesses polos. E isso daí ainda cabe algumas indústrias maiores em Goiânia, no anel viário que está sendo desenhado, que é o anel viário externo de Goiânia. Ele vai ter muitas áreas vazias, onde poderão ser instaladas algumas indústrias também. Mas, no geral, nós vamos incentivar muito, continuar incentivando o serviço aqui na capital. É o caso no centro da cidade, dentro dessa revitalização, muita coisa vai ser na área de serviço. Essas indústrias que nós estamos falando de colocar nos bairros, indústrias, são tudo indústrias sem chaminé, sem poluição. Mas lá no anel viário, talvez caiba algum polo industrial maior. Mas Goiânia nós vamos retomar. Goiânia está ficando uma cidade dormitória. As pessoas trabalham em Aparecida, trabalham em Senador Canedo, trabalham em Goiânia, trabalham em Trindade e vêm dormir em Goiânia. Isso é sério, que antigamente era o contrário. Sim. Então, nós temos que quebrar um pouco essa tendência e começar a instalar um pouco mais de indústrias aqui dentro. Sandro, a gente já falou 2 vezes do centro, então eu vou tocar nesse assunto agora. O centro está muito degradado, né? A fórmula de ISS e IPTU diferenciado é uma alternativa, e outra alternativa poderia ser, por exemplo, levar órgãos públicos de volta ao centro. Quando eu passo na Anhanguera, fico muito triste de ver um prédio como foi o prédio do BEG, e hoje poderia ser a prefeitura, sei lá, e tirar a prefeitura e colocar lá fora do eixo de relação com a cidade. Por órgãos públicos também, além de outras ações, são soluções para o centro? O centro da cidade ele tem que ter uma série de soluções. Primeiro, a solução que tem que ser dada é você habitar, você ter um planejamento de habitar o centro da cidade novamente. Segundo, você tem que trazer os equipamentos públicos para o centro da cidade. Lá não tem nada, como você mesmo disse. Você não tem um posto de saúde lá, você não tem um VaptVupt, você não tem nada, até porque não tem gente. Sim. Tem gente que trabalha e vai embora. O centro da cidade são uma série de ações que vão ser feitas, incluindo a iniciativa privada. Não tem nada que subsista se não tiver interesse econômico. Então, o centro da cidade, nós vamos fazer o nosso distrito Art Deco ficar bonito, vamos tirar aquela painelzada que tem lá na frente das lojas que enfeiam a cidade, vamos botar o nosso Art Deco de fora, vamos incentivar, vamos criar mais Art Deco dentro vamos dizer, da arquitetura da nossa cidade. Vamos criar um centro bacana, vamos ter lojas, vamos ter restaurantes, vamos ter uma coisa, mas o poder público tem que estar presente também. Então, a vinda de equipamentos públicos, tanto do Estado como do município, você tem que trazer para o centro de Goiânia, até porque é para você dar uma vida naquilo ali, entende? Então, é um conjunto de questões junto com a iniciativa privada, que vai pegar aqueles prédios e vai retrofitar eles para fazer apartamentos para as pessoas morarem, estudantes morarem, famílias morarem. Nós vamos fazer no centro da cidade, tirar os moradores de rua que tomaram conta do centro da cidade. Então nós temos um plano para fazer junto com o Estado. Agora, qual que é a vantagem? Como eu tenho uma ligação grande com o governador Caiado, nós vamos fazer tudo em conjunto. Você gasta muito menos, é muito mais efetivo. Então, são várias ações que vão ser feitas. Você vai tirar o morador de rua. Cada morador de rua tem um problema. Tem uns que são doidos, tem outros que são isso. Então, você tem que usar estruturas do Estado para isso, outras do município. Você tem que internar, você tem que arrumar, você tem que fazer. Então, quando você está fazendo um trabalho em conjunto, nós vamos fazer. Mas volto a te dizer, nós não vamos olhar só o centro da cidade. Nós vamos concentrar o centro da cidade, mas aí Anhanguera como um todo até Campinas. Campinas precisa de uma revitalização também. Vamos falar de educação agora. O governador Tarcísio de Freitas está com um projeto de passar para a iniciativa privada a gestão de muitas escolas do estado de São Paulo. E, ao mesmo tempo, o senhor tem uma experiência que eu venho acompanhando. O senhor foi presidente da Federação das Indústrias, que tem o Senai e também temos o Senac, que tem escolas de boa qualidade. Qual que é uma solução que pode ser construída para a educação de qualidade em Goiânia? Bom, a educação de Goiânia tem uma série de coisas que precisam serem melhoradas, mas ela tem uma estrutura boa. Nós temos 321 escolas, contando os CIMEIs,
nós temos 150 escolas de ensino fundamental e nós fazemos praticamente o fundamental. Em algumas a gente faz até a 8ª série, 9ª série, mas são poucas que são feito isso. Nós fazemos o EJA também, que é o ensino para as pessoas que para acabar a sua alfabetização. Então, essas escolas, nós temos que caminhar primeiro, nós fazemos cada vez mais ensino profissionalizante. A criança não pode ir para a escola e ficar aprendendo só matemática, português, história, geografia. Não. Ela tem que aprender, ela tem que ir aprendendo profissionalização. Outra coisa que nós queremos levar ao estudo de Goiânia, também caminhando para o estudo de Goiânia, o que é? Escolas de tempo integral. Nós temos 25 escolas de tempo integral. Nós precisamos aumentar o número de escolas de tempo integral. Por quê? Porque isso resolve o problema da mãe que trabalha também. Muitas vezes ela deixa aquele filho. E ao você ter uma escola de tempo integral, eu consigo profissionalizar. Eu consigo colocar essa criança no contraturno. Ela aprender uma série de coisas que vai ajudar ela na vida. Matérias como empreendedorismo, matérias como inglês, robótica, informática, esse negócio todo. Isso dá outra visão para a criança de mundo. Ela vai querer sair da escola trabalhando. Então, a educação em Goiânia, eu tive uma experiência muito grande, 5 anos no SESI, no SENAI, onde nós fizemos a revolução lá na educação. A mesma coisa nós vamos estar fazendo nas escolas de Goiânia. Eu adoro educação hoje, eu aprendi a gostar demais de educação. Esse é um ponto que logo nos primeiros dias nós vamos estar mexendo, trabalhando, mas nós não podemos ter uma prefeitura que não entregou o uniforme até hoje, não entregou o calçado das crianças, não entregou o material. Isso daí é ruim, entende? Então a prefeitura tem que entregar, o menino tem que estar motivado. Olha, o coleguinha dele que está na escola estadual ou na escola particular tem um uniforme bonitinho, ele não tem nenhum uniforme para ir. E o uniforme é um negócio para as crianças, principalmente de periferia, que é fundamental, é a roupinha bonitinha que ele tem, que é aquela que ele vai para a escola. Às vezes tem até uma segurança para a criança de ser vista com uniforme na escola. Não tenha dúvida, e também, senão um vai com a calcinha rasgada, outro vai com o tênis furado, porque ele não tem. Então, você iguala as crianças, a questão social delas, ficam todas elas bonitinhas, arrumadas. Então, é gestão também. Candidato ou pré-candidato, o atual prefeito tem sido marcado, essa tua gestão, por uma relação muito conflituosa com a Câmara, instalação de CPI, que dizem que custou muito caro para ele reverter aquela situação. Como é que é a relação que o senhor pretende ter com a Câmara de Vereadores? Ótimo, vai ser ótimo. Eu adoro vereador. Eu não tenho problema nenhum com vereador. Eu sempre vivi no meio de vereadores. Eu, quando fui deputado, eu tive muitas bases pequenas, eu tinha muitas cidades pequenas. Eu era um deputado, tinha quase 90 cidades como base. Cada cidade tem 9 vereadores, um prefeito, um vice-prefeito, como o mínimo. Então eu tenho uma relação boa com vereadores. Nós iremos fazer uma boa relação. O que o vereador quer? 2 coisas. Ou ele tem uma cidade que funciona e ele vai... Eu estou andando na cidade com o vereador, andando de carro. Vereador, não trocou minha lâmpada até hoje. Tem 4 meses que não tem lâmpada na Comburg para ser trocado. Na prefeitura não tem 4 meses, não tem lâmpada. Esses dias o vereador Bambu foi fazer uma festa aí numa determinada praça, ele teve que comprar R$300 de lâmpada para poder iluminar a praça, senão não tinha festa. Então, esse tipo de coisa, o vereador fica contrariado. Aí para o prefeito conseguir que eles votem, que não tenha CPI, não tenha, que começa a dar espaço, começa a lotear a prefeitura, e aí você não consegue ter controle. Eu vou ter controle desde o primeiro dia, lá vai ser por competência que nós vamos indicar. Aí você vai falar, quer dizer que o vereador não vai indicar? Vai, qual o problema? Ele traz uma pessoa que é competente, o currículo passa pelo crivo para aquele cargo, ele vai colocar a pessoa dele. Agora, nós não vamos colocar gente só para ganhar um salário que não tem a menor qualificação, senão a cidade não vai andar. Então, essa é a nossa visão que nós temos de Goiânia e com a Câmara. Eu não vou ter nenhum problema com o vereador. Não, nenhum problema você sempre tem. Mas vamos dizer, esse tipo de confusão aí não vai ter. CPI também nós não vamos ter. Por que nós vamos ter CPI? Não vai ter rolo no governo, não. Governo sério, governo firme. Você acha que eu tenho 65 anos de idade? Eu tenho um conceito que eu tenho, um nome para fazer, eu tenho uma vida que Deus me deu, uma baita de uma vida boa. Você acha que eu vou sujar meu nome por corrupção? Nem eu e nem ninguém. Minha tolerância com corrupção é zero. Pegou, eu tiro na hora. E se der, mando para a cadeia também, entende? Então, nós vamos ter uma cidade que todo recurso, todo dinheiro vai para o objetivo dele, para a educação, para a saúde, para tudo isso aí.
O senhor falou uma palavra aí que hoje é um caso de polícia, que é a Comurg. A solução da Comurg é privatizar, ou é moralizar, ou é fechar? O que o senhor pensa para a Comurg, que tem a questão da limpeza, da lâmpada, do aterro sanitário que está esgotando? Qual que é a solução? Nós não vamos fechar a Comurg. Se você fechar a Comurg, você tem que abrir outra. Então, por que vai fechar? Porque nós vamos fazer na Comurg é dar uma saneada nela geral. Vamos botar uma gestão dura lá dentro. Eu vou arrumar um cara para ser um presidente lá. Pensa num cara duro. Diretores firmes. Por quê? O varredor de rua, você acha que ele não quer varrer a rua? Ele quer varrer a rua. O motorista de caminhão, você acha que ele acha bom ficar dentro da garagem lá, enrolando? Não, ele quer dirigir o caminhão. O caminhão não funciona, não tem peça, fica parado lá. Você vê os dentistas da prefeitura, nós temos uma série de dentistas parados porque os equipamentos não funcionam, porque estão sucateados, e o dentista está recebendo. Você acha que ele acha graça daquilo? Ele não acha. A Comurg é a mesma coisa. A Comurg, nós vamos dar um jeito dela. Eu tenho um plano para a Comurg bom. E já até fizemos um estudo, estamos acabando um estudo que nós vamos tornar a Comurg uma companhia sustentável. Aí nós vamos contratar mais gente. Vamos demitir um monte de gente que não faz nada lá dentro e vamos contratar muito mais garis, muito mais motoristas, gente jardineiros para cuidar dos nossos jardins e deixar as praças bonitas. Então, a solução da Comurg é uma boa gestão lá dentro, que vai ter desde o primeiro dia. Lá o cara que vai entrar lá rosnando, entende? Porque que vai fazer. É o que o funcionário quer lá. Eu vejo na rua, as pessoas me param, funcionário que está varrendo rua. Ô, Mabel, bom, você vai fechar a Comurg? Eu falo, não, não vou fechar a Comurg, não. Ah, mas que coisa boa, porque a gente gosta de trabalhar na Comurg. Vai fechar as torneiras da Comurg. Fechar os ralos, bueiro que tem lá, que esgota o dinheiro da Comurg. Esse aí nós vamos fechar. Se tiver rato dentro... Rato dentro, a gente vai jogar veneno, mata tudo. Para finalizar, pré-candidato, tem um tema que o prefeito bateu esse ano aí, como se fosse a tábua de salvação, que é um empréstimo milionário. Esse empréstimo é a solução ou ele é apenas o adiamento de algum problema ou ele foi apenas fruto de uma má gestão? O prefeito vai ter um déficit orçamentário esse ano de 600 milhões. Eu falava que era 430, só que como ele colocou essa empresa de lixo para fazer limpeza da cidade, que custou mais 170 milhões, sem retirar outra despesa, ele vai ter um déficit de 600 milhões. Esses 600 milhões de déficit orçamentário, ele esperava esse empréstimo para cobrir com ele o déficit orçamentário. Esse empréstimo não vai chegar, se Deus quiser, para pagar um monte de bobagem. Esse empréstimo, ele pode até ser que exista para frente, mas ele tem que ser para coisas que funcionem, para funcionar a nossa cidade, para fazer algumas obras que você precisa fazer. Então, não gastar limite de empréstimo para esse tipo de empréstimo. A cidade tem que viver pagando as suas contas e tendo dinheiro de investimento. Eu nunca entrei em lugar nenhum para pagar folha de pagamento, só ficar pagando folha de pagamento. Não é assim. Eu, quando entrei na própria Federação das Indústrias, ali a gente pagava pouco mais que a folha de pagamento. Virei aquilo lá e arrumei para os próximos 4 anos R$1 bilhão para fazer obras, para fazer educação, para melhorar as nossas escolas e crescer. A prefeitura vai ser a mesma coisa. A projeção da prefeitura é que ela tem em 2027 um déficit orçamentário de 1 bilhão e 200. Não vai ter. Nós vamos entrar, fechar isso, vai ser 2 anos duros, 25, 26, torcer a torneira até onde dá para torcer. Em 2027 nós vamos ter um superávit de R$1 bilhão para fazer obra, pode ter certeza absoluta. O Sandro Mabel não entra para... a experiência que eu tenho me permite dizer que eu não entro para... vou ser um prefeito, pagar folha de pagamento, ficar enrolando. Não, o Caiado me chamou, eu demorei para aceitar, mas eu tenho certeza do que eu sei fazer e como eu sei fazer. E se nossos telespectadores podem ter certeza, você vai ter a cidade mais bonita, você vai ter um transporte coletivo bacana e um trânsito bacana que vai ser exemplo para o Brasil. Em 2, 3 anos, que é isso, você vai melhorando. Nos 100 primeiros dias já vou dar uma melhorada, mas até que você coloque os semáforos inteligentes, você agrega os ônibus, você faça que os ônibus possam sincronizar com o semáforo, com as estações, tudo isso daí leva tempo, tem que instalar tecnologia, tem que fazer licitações, mas nós vamos ter uma cidade maravilhosa. Eu tenho certeza absoluta que o goianiense vai ficar feliz.
Para finalizar, eu quero que o senhor diga a quem vai estar nos assistindo o que a cidade pode esperar na eventualidade de o senhor ser eleito de Santo Mabel prefeito. Você pode esperar um Santo Mabel experiente, com 52 anos de gestão. Eu fui candidato a prefeito em 1992, há 32 anos atrás, eu tinha 32 anos de idade, hoje eu estou 32 anos mais experiente, sei exatamente o que eu quero, o que eu tinha que conquistar na vida eu já conquistei, então a prefeitura para mim vai ser deixar você feliz. Eu quero fazer Goiânia não é a cidade dos automóveis, cidade dos caminhões, cidade dos viadutos, não. Eu quero fazer uma cidade humana, uma cidade para você, uma cidade sua, que você vai andar, vai ter o posto de saúde funcionando, vai ter tudo funcionando, para que as pessoas possam ser felizes. Então essa cidade que vocês podem esperar do Santo Mabel. Então não precisam nem ficar esperando, não. Nós vamos dar para você essa cidade, tenha certeza absoluta. Muito obrigado. Valeu, líder.